Sabe aquela situação em que você tem certeza de que ouviu alguma coisa, mas a outra pessoa olha no seu olho e diz que nunca falou aquilo? Aquela confusão mental, aquela sensação de que você está pisando em ovos o tempo todo? Pois é, isso tem nome. E hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar uma das táticas de manipulação mais sutis e destrutivas que existem. É bem aí que a semente da dúvida é plantada, né? Aquele momento em que a realidade da outra pessoa parece, sei lá, mais forte, mais real que a sua. É uma sensação que isola pra caramba, mas olha, pode acreditar, mas muita gente mesmo passa por isso. Então, vamos fazer o seguinte: respira fundo. De verdade. Pensa que aqui é o nosso porto seguro. Um espaço para a gente, sabe, desligar todo aquele barulho lá de fora e finalmente sintonizar na nossa própria verdade. Um lugar para a mente, enfim, dar aquela respirada. Bora lá. Então, nossa conversa hoje vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, a gente vai entender o que é essa tal neblina da dúvida. Depois, vamos desmascarar a manipulação por trás dela, entender por que nosso alarme interno fica meio desregulado. E o mais importante de tudo, vamos ver 3 passos práticos para sair dessa névoa e começar a construir um futuro com as nossas próprias regras. Então, para começar, vamos dar nome aos bois. O que é, afinal, essa névoa? O nome disso é gaslighting. É um termo que vem de um filme bem antigo, sabe? Nele, um marido ficava diminuindo as luzes a gás da casa e depois fazia a esposa acreditar que ela estava ficando louca, que estava imaginando coisas. E o objetivo é esse mesmo na vida real: fazer a gente duvidar da nossa memória, da nossa percepção, da nossa sanidade, no fim das contas. E uma das ferramentas mais eficientes do gaslighting é uma tática que a gente pode chamar de falsa vítima. Vamos entender como isso funciona na prática, porque é bem sutil. Olha só a diferença, que é crucial. Alguém que é vítima de verdade geralmente busca apoio, acolhimento. Já a falsa vítima, não. Ela usa o sofrimento, ou suposto sofrimento, como uma ferramenta, uma arma mesmo. O objetivo não é se conectar, é controlar a situação. Essa frase aqui é perfeita. Resume tudo. A pessoa cria a fumaça, o problema, mas depois aponta o dedo para você e te acusa de ser o incendiário. É a inversão completa da culpa, da responsabilidade. É impressionante. No ambiente de trabalho, por exemplo, isso é muito comum. Sabe aquela pessoa que cria um problemão só para depois aparecer como o herói, o salvador da pátria? Ou então, quando você vai dar um feedback, uma crítica construtiva, e a pessoa desaba num drama, te faz sentir a pior pessoa do mundo por ter apontado uma falha? Pois é, o objetivo final é sempre o mesmo: fugir da responsabilidade. E claro, todo esse jogo de manipulação não passa em branco, né? Ele causa um estrago danado na nossa mente. Basicamente, ele bagunça todo o nosso sistema de alarme interno. Pensa assim, a ansiedade que a gente sente nessas situações é como um alarme de incêndio que dispara o tempo todo, 24 horas por dia, mesmo quando não tem fogo nenhum. A mente fica nesse estado de alerta constante, porque é como se tivessem tirado o chão da nossa própria verdade de debaixo dos nossos pés. E é aí que mora o verdadeiro perigo. O gaslighting vai direto na nossa autoconfiança. A gente acaba perdendo a conexão com a nossa essência, com quem a gente é, e passa a enxergar o mundo pela lente do manipulador. É um estado de alerta que simplesmente não desliga. Olha, se tudo isso que eu estou falando soa familiar para você, respira fundo de novo. O primeiríssimo passo para sair disso é validar a sua percepção. É você olhar para dentro e dizer, com toda a firmeza do mundo: eu ouvi isso, eu sei o que eu vi. Esse é o primeiro tijolo para você reconstruir a sua realidade. Ok, acho que a gente já entendeu bem o problema. Agora, vamos para a parte boa. A solução. São 3 passos bem práticos para a gente começar a sair dessa névoa e, principalmente, proteger a nossa paz de espírito. As nossas ferramentas vão ser, primeiro, a ancoragem não reativa, que é para a gente fincar os pés na nossa verdade. Segundo, o poder da pausa, que é fundamental para quebrar o ciclo da manipulação. E terceiro, honrar a nossa verdade interna, que é sobre construir o futuro que a gente merece. Então, vamos lá. Passo número 1. Ancoragem não reativa. Sabe qual é o instinto? É reagir, gritar: você tá mentindo, né? Só que isso só alimenta o jogo. Em vez disso, a gente vai usar uma frase de poder, que é um verdadeiro escudo. Foi isso que eu ouvi. Percebe? Não é uma acusação, não é uma briga, é só uma afirmação da sua percepção. Você não precisa que o outro concorde, é o seu escudo.
Agora, o passo 2, o poder da pausa. O manipulador vive da nossa reação imediata, do nosso impulso, é disso que ele se alimenta. Então, o que a gente faz? A gente pausa. Respira fundo e se pergunta, essa minha resposta, ela vai servir ao meu bem-estar ou vai só alimentar o jogo do outro? E olha, muitas vezes a resposta mais poderosa que a gente pode dar é o silêncio. E, finalmente, o passo 3, que é todo sobre o futuro. Honrar a nossa verdade interna significa escolher quem a gente quer se tornar. Se uma relação, seja ela qual for, nos força a duvidar de nós mesmos o tempo inteiro, talvez seja hora de impor alguns limites. E cá entre nós, impor limites é um dos maiores atos de amor próprio que existem. E é com esses passos que a gente chega na parte final, a construção de um futuro com as nossas regras, um futuro que seja baseado na nossa verdade. Essa imagem aqui, ela fala por si só, né? Relacionamentos que ficam presos nesse ciclo de manipulação, eles vivem do passado. É um jogo infinito de quem errou. Já os relacionamentos saudáveis, eles olham para frente, para o futuro. O foco é como a gente pode crescer juntos. E a escolha de onde a gente vai colocar o nosso foco, essa escolha é sempre nossa. Para fechar, a ideia central que eu queria deixar é esta. O gaslighting só tem poder sobre a gente se a gente duvidar de nós mesmos. Então, a partir de hoje, que a nossa percepção seja o nosso primeiro e mais importante limite. E esse limite, pessoal, é inegociável. Lembre-se sempre, o poder de sair dessa névoa está nas suas mãos. A pergunta que fica no ar, então, é: qual desses 3 passos você vai começar a aplicar agora? A mudança começa com uma única decisão, a sua decisão de confiar na sua percepção.